Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 8. Fala, o Senhor às vezes ele nos coloca no estreito, irmãos. Estava com essa palavra queimando no coração. E mais uma vez, pode sentar. Vontade dá de correr, irmãos. A gente é covarde, tem vez. Palavra. E a palavra, muitas das vezes, é uma palavra dura. Mas nós chegamos num tempo que nós vamos pregar, muitas das vezes, para pessoas levantar e ir embora. Talvez você esteja dizendo, mas que isso, pastor? Você vai pregar para nós levantar e ir embora? Jesus estava pregando também um grande sermão. E os discípulos levantaram e foram embora. Aí Jesus pega e fala para os discípulos dele, o apóstolo dele, aí, que aí também vai embora. Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Porque o povo estava questionando Jesus, que a palavra estava dura demais. Aí uns pegou as suas coisas e foi embora. Aí Jesus falou para os discípulos dele, que aí também pode ir. Porque chegou o tempo de nós pregarmos o que? Verdade, palavra. Palavra de consolo é boa. Às vezes uma palavra de paz é boa. Mas muitas das vezes o Senhor ele quer confrontar. E eu fiz essa leitura ainda no começo. E eu sempre falo para a igreja que eu sou muito sensível à voz de Deus. E quando a Samanta e o Romário aqui louvaram ao Senhor, eles iniciaram o hino, dizendo, minhas lamparinas estão acesas. E é justamente que o versículo 8, aqui que nós vamos ver, vai falar sobre acender a candeia. Então, aqui no verso de número 8, Lucas capítulo 15, verso 8, vai nos dizer, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Vou ler mais uma vez o verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Nós vamos ver no capítulo 14, Jesus ele termina com uma palavra de renúncia para a multidão que estava o seguindo. Jesus ainda no verso 33, Jesus vai nos dizer assim, pois, qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus contou aqui a parábola da torre. Jesus contou a parábola da guerra. E ele vai dizer aqui que qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E tem muita gente que tem vivido uma vida que não é de renúncia. E tem achado que é discípulo de Cristo, mas não é. Eu trouxe um ensinamento em uma dessas segunda-feiras sobre esse capítulo, sobre essas duas parábolas. Só que tem gente que não vive uma vida de renúncia e acha que é discípulo de Cristo. Aí no capítulo 15, Jesus ele inicia então dizendo, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então agora Jesus inicia o capítulo 15, dizendo,
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas os publicanos e os pecadores, eles eram desprezados pela sociedade. E agora eles ouvem Jesus pregando. Jesus chamando o pecador para o arrependimento. E esses homens, escutando essa mensagem, talvez encheu seu coração de esperança. E eles começaram então a ir até os pés de Jesus. Só que o verso 2 nos diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e com ele comes? Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, irmãos, porque eles acharam que os publicanos e os pecadores não tinham direito à salvação. Então Jesus agora ele fala sobre 3 parábolas. Jesus ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. Ele fala sobre a parábola da dracma perdida. E sobre a parábola do filho pródigo. Tudo isso para ensinar aqueles homens, os fariseus. Ensinar o quê? Uma aplicação clara do pecador que se arrepende, ele é encontrado pelo Senhor. De um pecador que se arrepende, ele é encontrado pelo Senhor. Só que tem muita gente fazendo confusão, irmãos, a respeito da parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Eu preciso falar isso aqui primeiro, antes de nós entrarmos no texto. Tem muita gente confundida. A parábola da ovelha vai nos dizer que a ovelha se perdeu. Ela não queria se perder, mas ela se perdeu por quê? Ovelha, ela é um animal torto, irmãos. Ela, 2, 3 metros na sua frente, ela já não consegue mais enxergar. Então o texto está querendo nos dizer que se essa ovelha, por algum momento, algum descuido dela, ela se perdeu, ela não queria se perder, mas ela se perdeu. Ela se perdeu no caminho. Aí, o que o pastor faz? Ele deixa as 99 no deserto. Ele deixa as 99 no deserto e vai buscar a que se perdeu.